te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Aleluia. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meus irmãos, eu vou ler um texto aqui com os irmãos, em Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim: Por este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados, esse texto fala da revelação de Jesus Cristo. Jesus, até os seus 30 anos de idade, ele não tinha se revelado à humanidade. Então, Jesus ele ficou no anonimato. Mas a partir do momento que ele se dirigiu com 30 anos de idade até João Batista, lá no Rio Jordão, começou a revelação de Deus em Jesus Cristo. Jesus foi levado até ali, o Jordão, chegou com João Batista, querendo ser batizado. Quero vos afirmar que João Batista batizava o batismo para arrependimentos de pecados. Jesus não tinha nenhum pecado. Mas por que Jesus foi até João Batista se batizar nas águas? Para nos dar o maior exemplo do batismo. Ele, com 30 anos de idade, ele foi lá e pediu para ser batizado por João Batista. Nós sabemos que o próprio Cristo lhe diz assim: sede os meus imitadores. Nós, tudo que nós vamos fazer, nós temos que pensar o que Jesus faria. Jesus, na palavra de Deus, todos os gestos, toda a sabedoria, todas as atitudes que Jesus tinha, nós devemos seguir. Jesus foi ali batizado. E é interessante que no batismo de Jesus, abriu-se o céu, ouviu uma voz: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, que era Deus falando. E veio também o Espírito Santo em uma forma de uma pomba sobre Jesus, né? Sabe o que eu vejo com isso, meus irmãos? Primeiro, Deus falando ali. Quem era Jesus? O Filho de Deus. Por isso que Jesus estava sendo revelado. No seu batismo, Deus falou: Esse é o meu Filho amado. Eu expliquei uma coisa quando eu estava dando estudo do batismo para os irmãos, que quando eu me batizo nas águas, né, faço meu compromisso maior com Deus, automaticamente eu sou reconhecido como filho de Deus. Eu sou ali decretado pelos céus a essência de filho. Filho de Deus. E para ser filho de Deus, antigamente dizia, tem que aceitar Jesus. Mas não é só ter que aceitar Jesus. Para ser filho de Deus, eu tenho que aceitar Jesus e eu tenho que me batizar nas águas. Aí eu posso dizer, eu sou filho de Deus. A Bíblia diz, amados, que Deus falou: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Quando eu me decido batizar nas águas, eu estou agradando a Deus. Agradando a Deus. Agradando os céus. E Deus testifica de mim. Ninguém precisa falar que você é uma mulher de Deus.
Ninguém precisa falar que você é um homem de Deus. Ninguém precisa, porque quem fala de você é Deus. A Bíblia fala da história de Jó. A Bíblia diz que o diabo, ele foi na presença de Deus, né? E ali começou a falar mal de Jó, começou a reclamar de Jó, mas Deus falou bem de Jó. Esse é o meu servo. É o meu servo que é temente a mim, que anda na minha presença, homem fiel a mim, que se desvia do mal. Ou seja, Deus testificou de Jó diante do diabo. Assim acontece na nossa vida. Quando nós somos servos de Deus, sempre tem alguém que não acredita na nossa mudança. Não é verdade? Sempre existe alguém. Isso daí só é fogo de palha. Mas não importa. Você não precisa falar muita coisa. Quem vai testificar de você é Deus. As suas atitudes, tudo que você está fazendo para o reino de Deus está sendo notado no caderno de Deus. E Deus está dizendo assim, não, esse é o meu filho amado. Essa é minha filha amada, em que eu me agrado, em que eu tenho o prazer de abençoar a vida dele, de honrar ele, de dar vitória para ele, porque ele está fazendo tudo que a minha palavra ensina. Eu já disse da igreja quarta-feira, nós queremos ser prósperos por Deus. Nós queremos ser abençoados. Prosperidade não é ser rico. Prosperidade é você estar de bem. Né? Tem gente que tem uma versão de prosperidade muito errada. Eu vou para a igreja para ser próspero, para ser milionário. Isso é coisa do capeta. Né? Então, prosperidade é você ter saúde. Prosperidade é você ter paz. Prosperidade é você ter comunhão. Prosperidade é você ter Jesus no seu coração. Essa é a maior prosperidade que nós podemos ter. E eu falei sobre 3 passos importantes, né, que quando eu agrado a Deus, automaticamente eu tenho uma vida com abundância. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas além de ele dizer isso, ele diz, eu vim para dar vida e vida com abundância. O que é vida com abundância? É uma vida próspera, é uma vida de paz, é uma vida de bênção. E quando Jesus ele disse isso, ele quis dizer da seguinte forma, que eu tenho que ser, em primeiro lugar, não só ouvinte da palavra. Porque tem muita gente que ouve a palavra. Conheço católicos, espíritas, macumbeiros, tanta gente que ouve a palavra. E ouve e se sente bem, porque a palavra gera fé no nosso coração, realmente. Mas a Bíblia, ela não diz que eu só tenho que ser um ouvinte da palavra. Acima de tudo, eu tenho que ser praticante da palavra de Deus. Então, se eu quero agradar o Mestre, eu não tenho que só ser um ouvinte, mas praticante. Obediência à palavra de Deus. Obediência ao que está escrito nesse livro sagrado, nessa enciclopédia santa. Essa é o primeiro passo que Deus coloca no meu coração para dizer para vocês. Segundo passo, que é importante, eu tenho que ter uma vida de oração. Então eu preciso ter uma vida de oração. Crente que não ora, ele não consegue ser um crente espiritual. Ele é um crente natural. E tem muita gente que é natural, está na igreja, é natural, porque não consegue ter uma vida de oração. A oração me aproxima de Deus. A oração faz eu ter intimidade com o Espírito Santo. A oração faz eu sentir o sobrenatural de Deus. A oração faz eu ter comunhão com Deus. A oração faz Deus estar perto de mim. É diálogo, é conversa. Quanto mais eu me relaciono com Deus, eu me torno íntimo dele. A mesma coisa é a amizade. Quanto mais eu me relaciono com uma pessoa em amizade, conversando, eu me torno íntimo, assim é Deus. É relacionamento. E a terceira coisa importante é estar na casa de Deus. A palavra de Deus diz, no livro de Êxodo, que Deus ordenou ao povo fazer um tabernáculo, ao povo fazer uma arca. Mas para que tudo isso, pastor? Era algo simbólico? Era algo simbólico. Mas para que o povo pudesse estar ali, se congregando. Se congregando. Mas, pastor, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Sim, é verdade. Mas nós precisamos de um lugar, de um refúgio, de um local para estar ali na casa de Deus. E Deus trabalhou desde o Velho Testamento e até no Novo Testamento. Em Hebreus ele chega a dizer que nós devemos se congregar e não devemos sair das igrejas como é costume de alguns. Porque antigamente estava assim, pessoas já no tempo de Jesus estavam dizendo, eu não preciso de igreja, está bom na minha fé aqui em casa. Isso é o maior erro do ser humano. Nós precisamos estar na igreja. Nós precisamos estar na comunhão com os irmãos da fé. A nossa comunhão divina. Quando eu faço essas 3 coisas, amados, eu estou agradando Deus. E a bênção de Deus desce na minha vida.
Mas para encerrar essa palavra, no batismo de Jesus, estavam 3 pessoas distintas ali. Sabe quem era? Pai, Filho e Espírito Santo. Por que Deus estava ali? Já expliquei para alguns dos irmãos que estavam no estudo. Quando Jesus foi se batizar, ouviu uma voz: eis que é o meu filho amado em que me compraz. Quem foi que falou? Foi Deus, Pai. Então Deus estava presente. Depois veio a pombinha, né, em forma do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava presente. E Jesus estava presente ali. Então, Deus Pai, Jesus Filho e Espírito Santo de Deus. A Trindade estava presente ali. Aí chega em Mateus capítulo 28, quando Jesus ele diz a seguinte forma, que nós devemos fazer discípulos. E quando a Bíblia diz fazer discípulo, não é só levar uma pessoa para a igreja, mas ele diz, ó, batizando-os. Isso é fazer discípulo. É muito fácil levar um amigo para a igreja. O negócio, eu estava falando para minha esposa, o negócio hoje é cultivar. É fazer aquela florzinha, aquela plantinha ali que está vindo para Jesus, ficar firme, crescer, gerar grandes frutos. Então o que acontece, meus irmãos, é o seguinte, Jesus está dizendo, de fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo discípulo e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Hoje é o culto fúnebre dos amados. Vocês estão morrendo e cada vez mais tem que morrer mais. A carne, o velho homem, tem que morrer mais. Morrendo para viver. Morrendo para viver. O novo homem, para o novo homem espiritual ressuscitar. A Bíblia diz, assim como Jesus morreu e ao 3º dia ele ressuscitou, assim importa também que eu morra. E quando ele fala que eu tenho que morrer no batismo das águas e ressuscite, é quando eu saio como um novo homem, numa nova atitude, numa nova fé, num compromisso maior. Eu já disse para os irmãos, quando você se alonga no compromisso, tirar você da posição, da fé, da esperança, da presença, mas ouça bem, Jesus disse, aquele que permanecer fiel até o fim. Até o fim. O fim de quê, pastor? O fim da sua vida. O fim que Jesus pode vir buscar a sua igreja em qualquer momento. Esse receberá a coroa da vida. É preparado para mim e para você. Nós temos que permanecer até o fim. Amém, amados? Amém. Vamos fazer uma oração? Amém? Senão a gente vai fazer vigília aqui, vamos falar, a gente vai até... Mas tá boa a palavra. Amém? Vamos orar então. Fechemos os nossos olhos e oremos. Clame a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Aleluia. Nós estamos na casa de uma serva de Deus, então você não tenha medo de glorificar a Jesus aqui neste lugar. Porque Jesus, ele habita neste lugar. Então vamos falar com o Pai. Fale com o Pai, fale com Jesus. Fale com o Espírito Santo. Abra o teu coração. Você tem que pedir agora para clamando a Ti, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu te peço, esteja presente, Senhor, nesse batismo. Pai, Filho, Espírito Santo, esteja presente neste lugar. Toque nos meus irmãos que vão se batizar. Toque nesta igreja que está aqui. Meu Deus, eu te peço a tua bênção. Eu te peço, Senhor, a tua vitória. Eu te peço, meu Deus, a unção e o poder do teu Espírito Santo. Deus, assim, Senhor, como o Senhor deu o exemplo para a gente e foi batizado por João Batista, da mesma forma nós estamos aqui, crendo nesse batismo, renovando cada dia a nossa aliança. Jesus, mate o velho homem e que nasça o novo homem em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador de nossa vida. Oh meu Deus, eu te peço a tua bênção. Oh meu Deus, eu te peço a tua unção. Oh meu Deus, eu te peço a presença do teu Espírito Santo. Sharamacandere Mahai, Recova Narashere Mandakala Mandarava Sobria,
Alancho Hedegefácia. E anda polviderga durimihai. Edigandaia sobre andecala súpria. Sinta a presença de Jesus aqui, amado. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença. Sinta o poder de Deus na tua vida. Sinta a mudança do Espírito Santo na tua vida agora. Alamancho rei de fácia. Abra teu coração para Jesus Cristo. Abra teu coração para Ele. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa Ele trabalhar no teu coração agora. Porque você está fazendo uma nova aliança. Uma aliança permanente. Uma aliança que ninguém vai quebrar. Receba o toque de Jesus na tua vida. Receba o poder de Deus na tua vida. Receba a cura na tua vida. Receba a libertação na tua vida. Receba hoje força na tua vida. O Senhor te toca nesta tarde. Alamachuricanaia da Ramarrácia. Oricalamarraxéria. Em nome de Jesus, meu Deus, clamamos a Ti nesta hora, pedimos o poder, a unção e a graça neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos. Vai querer colocar o nariz, mas vai ter que colocar a mão aqui, porque a gente vai ter que... Glória a Deus. A irmã crê que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados. Sim. A irmã crê que Ele ressuscitou dos mortos. Sim. A irmã crê que Ele virá buscar a sua igreja. Sim. Como ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por favor, vamos A pessoa fica assustada, né? Amém. Não, tem um... Amanhã nós já Esse já se pensou. já foi. O irmão crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Sim. O irmão crê que Ele ressuscitou dos mortos. Sim. O irmão crê que Ele virá para buscar a sua igreja. Sim. Como ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Você tem que sair de chamar, né? Vamos lá, Roberto. Ela é bom que ele é alto, né? O irmão crê que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados. Sim. O irmão crê que Ele ressuscitou dos mortos. Sim. O irmão crê que Ele virá para buscar a sua igreja. Sim. Como ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos essas 3 vidas que acabaram de se batizar nas águas. Te pedimos que não fique só por aqui, mas que eles venham crescer na graça e no conhecimento e que eles não venham nunca, Senhor, sair deste caminho tão maravilhoso. Preserva a fé deles, preserva a tua unção, preserva o teu poder. Senhor, muito obrigado pela vida de todos que vieram. Abençoa cada um. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer 3 vezes: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos lá, irmãos? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Palmas para Jesus.